Bem, boa noite a todos. Vamos dar início a mais um CAPLAST, o curso de atualização em cirurgia plástica da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional São Paulo. Hoje eu tenho a honra de convidar para o nosso CAPLAST a doutora Dulce Nascimento. Um pouco sobre a doutora Dulce Nascimento. Ela é especialista em resolução estratégica de conflitos, advogada consensual e colaborativa em OAB e OAP, certificada internacionalmente, mediadora privada e judicial, certificada internacionalmente, mestre em Direito, pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos, professora e mentora, idealizadora e autora da pós-graduação LLM em Mediação, Gestão e Resolução de Conflitos, na ESA OAB Minas Gerais, bem como de diversos projetos de formação e desenvolvimento na dulcenascimento.online, um site, como a chave para advogar, advocacia consensual em ação, entre outros. Supervisora da NUMEC, OAB Minas Gerais, coordenadora da mediação, conciliação e arbitragem na ESA OAB Minas Gerais, secretária adjunta e membro da Comissão Nacional de Mediação e Conciliação do Conselho Federal da OAB, juíza em Portugal de 2008 a 2013. Portuguesa, residente no Brasil desde 2023. Bem, doutora Dulce, muito obrigado pela disponibilidade, pela solicitude de estar hoje conosco, contribuindo com todo o seu conhecimento. Eu até li o seu resumo do seu grande currículo aqui no seu site, mas eu até olhei todo o seu currículo e extremamente vasto. Então, eu lhe passo a palavra. Muito obrigado. Bom, obrigada, Felipe. É um enorme prazer aceitar o convite e esta oportunidade de estar aqui no CAPLAST com profissionais de tão renomado nome também, e em particular não só você, que tive a grata honra aqui de conhecer há relativamente pouco tempo, mas também do Dr. Flávio e do Dr. Jorge. Então, sem mais delongas, e aí começando desde já a trazer aquilo que é o tema que nós vamos aqui conversar, porque é essa a proposta, porque é um tema de facto muito vasto, com complexidades próprias, atendendo aqui à vossa área em concreto da cirurgia plástica, mas onde nós podemos e temos já resultados de muito sucesso. Então, nesse sentido, e aqui o propósito em particular que eu trago é de estimular o interesse, mas também a curiosidade por saber e aprender aí novas competências, que são muito importantes para os gestores na área da saúde e, em particular, para vocês na área em concreto da cirurgia plástica. E dentro disso, eu pretendo aí abordar algumas temáticas, alguns temas. Um deles é um tema que eu criei, que tem de ver com, eu designo de triângulo consensual, que ele tem muito a ver com a percepção do conflito interrelacional, mas também com a comunicação integrativa empática e um modelo de negociação que é a negociação por valores. E nesse sentido também o desenvolvimento de soft skills, de competências específicas para gerir conflitos de forma eficaz, não só na vossa prática, mas em especial, em geral, na área da saúde e em particular aí na vossa prática, e também entender quando recorrer à mediação e o que é que a mediação, enquanto processo, ela traz como mais-valia. Então, desde já, para começarmos aí esta nossa dinâmica, esta nossa conversa, eu tenho uma proposta de nós imaginarmos a seguinte situação. Uma pessoa que passou aí por uma cirurgia plástica, e como todas as pessoas que passam por uma cirurgia plástica têm efetivamente uma expectativa de que ela seja transformadora. Mas acontece que algo deu errado. E aí o resultado não só não foi o esperado, como isso gerou no paciente uma série de ansiedades e frustrações, ao qual se associou família e amigos que passam a acompanhar o paciente. Nessa tentativa de comunicação aí com o cirurgião que fez essa intervenção, a comunicação torna-se tensa, e eles encontram-se não só num impasse sobre a situação, mas sem
saber de facto que continuidade dá e começam a surgir mais personagens nesta história. Certamente esta história, ela para muitos pacientes e cirurgiões já passaram por ela, e aquilo que nós hoje aqui pretendemos conversar é exatamente sobre como é que o papel da gestão de conflitos em geral e a mediação em particular podem auxiliar nessa resolução, e mais do que na resolução, numa lógica de prevenção e de gestão. Então, essa é a justificação de que quando eu falo deste triângulo consensual, eu proponho nós falarmos sobre 3 temas que aparentemente eles são óbvios, mas eles não, mas eles exigem muita técnica e existem profissionalização também, desde o mapeamento do conflito a uma comunicação diferenciada e também a uma negociação que tem que ser técnica. Então, esse entendimento mútuo sobre como transformar os conflitos, como transformar os problemas em soluções, soluções essas que permitam que todos alcancem de alguma forma um resultado, que seja um resultado não só benéfico para todos, mas que seja um resultado sem cedências, que é algo que nós ainda não estamos aí muito acostumados a fazer, principalmente porque não temos esse treino, não temos essas ferramentas, não temos esse know-how. Então é sobre isso que eu estou aqui pronta para começar com vocês nessas tratativas e nessa partilha também. E desde logo, então, para nós começarmos, eu vou já pôr aí uma enquete, a primeira, deixa eu ver se eu consigo aqui, que nós tratamos aqui. Então, vamos lá. Partilhar aí com vocês em relação a quais é que são de facto aí os desafios que vocês enfrentam ao lidar com conflitos no vosso ambiente de trabalho, e quais é que são aqueles que mais impactam na vossa ação e na vossa atuação como agentes desta área em concreto e desta especificidade. Vou-vos dar aí só mais um minutinho. Temos aí um empate. Então, temos todos, só, ok, mais 2 segundos. Ok, então, de igual forma, aquilo que acontece é que nós temos não só aí questões relacionadas com a comunicação, porque, por norma, manifesta-se uma comunicação ineficaz ou até uma comunicação violenta, quando começamos na espiral do conflito, assim como também a questão das habilidades de negociação, que nós não aprendemos tecnicamente a fazer, e sempre uma resistência também aí à mudança. Quando nós falamos de gestão de conflitos, nós precisamos de entender que temos 3 grandes temáticas. Temos a temática das pessoas, e na temática das pessoas nós temos a questão das relações jurídicas, das relações contratuais, mas essencialmente das relações humanas. Nós temos a questão da comunicação e temos a questão da inter-relação. E aquilo que nós verificamos é que muitas das vezes, quanto mais técnico é o profissional, e quanto mais rigoroso ele em termos da sua técnica, mais ele se afasta dessa questão da humanização. E isso é algo que nós temos que ter em atenção, ou para complementar ou para auxiliar nessa lacuna. Depois nós temos a outra questão, que é a questão dos problemas, então é o segundo P, o primeiro pessoas, o segundo problemas, e dentro dos problemas, que também podem se considerar como conflitos, nós temos diversos tipos de divergências, de desentendimentos, que têm por detrás essas tais motivações, esses interesses, e mais do que isso, têm percepções diferentes e entendidas como inconciliáveis. E daí nós então temos os conflitos e aquelas situações em que todos, de algum jeito, querem ter razão. E por fim, encontramos os processos. E dentro destes processos, maioritariamente a sociedade ainda conhece como regra os processos judiciais. Mas como a história evolui, a humanidade evolui, as relações evoluem, também os processos de gestão e resolução de conflitos vêm evoluindo. Eu estou no Brasil tem 10 anos, eu cheguei em 2013, mas eu trabalho com mediação há 20 anos. Então, eu comecei a trabalhar com mediação em 2003.
E isso é com grata satisfação que eu digo que este processo ele tem evoluído de uma forma extraordinária, e é em particular aqui no Brasil onde me encontro, porque nós começamos a falar sobre ele e começamos a mostrar os resultados. Agora, para isso é necessário então o desenvolvimento dessas novas ferramentas que eu abordava, desde logo que os profissionais especializados nestas metodologias têm, como a questão de separar as pessoas do problema e tratar de forma distinta esses dois pontos, como distinguir aquilo que são as posições, que é aquilo que as pessoas dizem que querem, daquilo que efetivamente elas precisam, os interesses e as necessidades, e muitas das vezes até os seus próprios valores em termos de identidade e personalidade. Também a questão da diferença de fazer cedências ou construir soluções consensuais, e um outro elemento que também é de extraordinária importância, que é a competência de escutar de uma forma ativa, de uma forma assertiva e de uma forma integrativa e empática, como eu a designo, porque vai além do ouvir e vai além do dar atenção. Ela implica, de facto, conseguir compreender aquilo que está sendo trazido e aquilo que está sendo apresentado por cada um dos intervenientes nessa história. E em relação, em concreto, ao conflito, também há algo que eu quero desmistificar aqui um pouquinho com vocês, e aí vou colocar outra enquete, que é sobre o conflito em si. E como é que cada um dos que estão aqui nesta sala enxergam o que é estar envolvido no conflito. Se enxergam isso como sendo algo ruim e desagradável, que se traduz, na verdade, em obstáculos que devem ser aí evitados ou minimizados. Se consideram o conflito como algo natural às relações e que, portanto, corresponde a uma oportunidade para todos crescermos com potencial para melhorias, ou se consideram que é um desafio absolutamente necessário à humanidade e que ele implica aí que nós consigamos não só desenvolver-nos enquanto pessoas, mas também inovar. E aí também vos darei mais uns segundos para que vocês possam manifestar aí na enquete, e com isso nós já termos aí também conhecimento de como é que vocês estão a entender e como é que o grupo se situa aí, ok? Bom, então aqui nós temos um empate mais uma vez em relação a quem considera como natural e quem considera que mais do que natural ele é necessário. E temos também ainda quem considera que é algo ruim e desagradável e que constitui obstáculos. E aquilo que eu gostaria que vocês entendessem nessa situação é que, de facto, em relação ao conflito, divergência, problema, oposição, confronto, aqui entre nós, ninguém gosta de ter, porque é algo que nos leva a um lugar de desconforto. Mas aquilo que acontece é que nós precisamos de desenvolver não só maturidade, mas ferramentas e técnicas que nos permitam entender que esse estado de desacordo ou de oposição que surge, ele permite efetivamente nós conseguirmos enxergar situações que antes não estavam claras e, mais do que isso, construir soluções para determinados problemas que, se eles não forem apresentados, eles não conseguem ser superados. E esse é, de facto, aí o desafio dessas divergências que nós encontramos, desses desacordos ou mesmo dessas oposições. E outra questão que eu ainda queria também trazer-vos é a tomada de consciência de que é impossível nós, dentro da área da saúde, dentro da área médica e em particular aqui dentro da área da cirurgia plástica, nós não termos problemas, não termos conflitos, não termos divergências, porque a inter-relação que existe, ela é extraordinariamente complexa e dinâmica, porque ela implica médicos, ela implica especialistas, ela implica staff, ela implica pacientes, muitas das vezes cooperados ou assegurados, acompanhantes, família, operadoras, seguradoras, instituições de saúde. Então, a complexidade só tendem atenção
aí os sujeitos envolvidos, essas particularidades que cada um traz, que cada um tem, é de facto algo que, pela sua linguagem, pela sua maneira de ser e de estar, e mais do que isso, pela sua expectativa, porque se muitas das vezes uma cirurgia plástica ela pretende reparar uma determinada situação que tem de ver particularmente com questões de saúde, outras vezes ela está relacionada exclusivamente a questões estéticas. E tudo isso, de um jeito ou de outro, traz expectativas. E essas expectativas, nós não sabemos quais é que elas são na realidade, porque muitas das vezes até o próprio paciente não sabe as suas expectativas até ver o resultado. E quando vê o resultado diz, afinal eu não gostei, eu tinha gostado naquilo que eu vi, eu tinha gostado até numa amiga ou num amigo, mas agora em mim eu não gosto. Volta a colocar como era antes e já não dá para fazer isso, não é? Então, todas essas questões, é necessário nós entendermos que existem então vários tipos de conflitos e para cada um existe um tratamento diferenciado. Então, desde conflitos interpessoais, até entre os próprios membros da equipa que está ali naquele procedimento, envolvida naquela intervenção, divergências sobre a própria conduta médica ou em relação a algum procedimento, que pode acontecer também, conflitos entre a equipa de saúde, os pacientes e familiares, por vezes até algumas discrepâncias na relação com os próprios fornecedores de determinada matéria-prima ou de determinados instrumentos que são utilizados na vossa prática, para além de também, sim, conflitos resultantes de stress, sobrecarga de trabalho, exigências que fazem com que o horário de descanso não seja aquele que deveria de ser. Então, existe aí uma série de elementos que nos trazem e que nos levam para esse ambiente, que é um ambiente que nem sempre ele é aquilo que nós pretendemos que seja. Então, dessas situações complexas, aquelas que eu tenho tido de facto em mais contacto e as que eu considero mais recorrentes, elas são aquelas que estão até dentro da própria gestão interna da clínica, do consultório ou do hospital, de acordo com o ambiente em que nós estejamos envolvidos. E aí nós temos conflitos que estão relacionados com questões empresariais e até com questões trabalhistas. Nós temos situações entre as instituições e os prestadores de serviço, e aí nós vamos estar relacionados com questões na área civil e na área contratual, e também temos outras situações e outros problemas relacionados com o próprio médico, a instituição e o usuário ou a família. E aí entramos na área do consumidor, do civil e do contratual. Então, vejam aí a dinâmica daquilo que nós muitas das vezes não conseguimos parar para pensar no que é essa complexidade de gerir estes conflitos de que estamos aqui a falar e que, de facto, eles têm diversas circunstâncias específicas e que também poderemos depois abordar isso. No meu entender, este gestor terceiro, este especialista em auxiliar a ultrapassar essas dificuldades, esses problemas, não necessariamente ele tem de ser ou de ter uma formação em medicina. Muitas das vezes, pelo contrário. Porquê? Porque ele está a trabalhar com dois intervenientes que são dois intervenientes onde um deles não tem conhecimento técnico. Então ele precisa de que a sua linguagem seja traduzida para que ele consiga compreender. Nós estamos a falar aí de comunicação mais uma vez. E ter sempre presente, que também queria vos passar esta ideia, de que nós não precisamos de deixar o conflito escalar ao ponto de ter de o resolver de uma forma mais agressiva, ou de uma forma até mais violenta. Nós podemos ter aí também uma ação e uma intervenção de prevenção e de gestão relativamente a essa situação. Então, a outra enquete que eu vou partilhar aí com vocês é aqui esta última, que é sobre qual é que é então o principal objetivo que nós temos de gestão ou na gestão de conflitos. Se é evitar os conflitos a todo custo, se é resolvê-los de uma forma eficaz ou se é ignorá-los. Então,
dar aí só mais um pouquinho de tempo, mas estou satisfeita que vocês já estão a começar a interagir mais, então o objetivo é esse, e depois todas as perguntas que vocês tenham, colocações, estaremos aí exatamente para tratar e trabalhar disso, porque quando nós falamos desta questão de qual é que é o nosso objetivo, então, com a gestão de conflito, aquilo que nós temos e aquilo que nós precisamos de apresentar, e eu vou parar aqui e partilhar o resultado, que é extraordinariamente feliz, não é? De que todos nós aqui, 100% da sala, pretende resolver conflitos de forma eficaz. Então, a pergunta que nós precisamos de fazer é o que são, ou o que é necessário para resolver de forma eficaz os conflitos? Porque se nós já sabemos que se eles não forem resolvidos, eles podem impactar negativamente, não só no clima organizacional, mas também na qualidade do atendimento ao paciente, em como lidar eficazmente aí com todas essas situações, como é que nós vamos então trabalhar, em especial nesta área tão delicada, esta temática? Então, é preciso entendermos que gerir de uma forma eficaz conflitos implica, primeiro, ter uma capacidade de conseguir identificar rapidamente as situações conflituosas. Isto é, antes delas começarem a escalar, eu já conseguir identificar que aquela situação, ela vai se complicar, ela vai se problematizar. Depois, é muito importante também entender qual é que é a origem do conflito. Foi uma falha de comunicação lá atrás? Foi uma falta de atenção? Foi uma falta de cuidado? Foi uma falta de explicação? Qual é que é a origem efetiva aí dessa divergência, desse problema? Em particular, utilizar então técnicas, não só de comunicação, mas técnicas de negociação eficazes. E para isso, e com isso, nós vamos então conseguir realizar aí essa gestão de crises, essa gestão de problemas, e mais, nós vamos conseguir criar estratégias de prevenção e estratégias de resolução para futuros conflitos. Esse aí é, eu diria, a questão mais significativa. É nós não pensarmos só em resolver aquele problema e arrumarmos, mas sim resolver aquele problema, entender o que o causou, ir à fonte para que nessa fonte ela seja, digamos assim, colmatada e o conflito ou o problema não volte a aparecer, assim como também prevenir conflitos que venham para o futuro. Então, a gestão eficaz, ela visa de facto manter não só um ambiente de trabalho saudável, mas também garantir essa satisfação dos pacientes. Então, dentro desta lógica, promover um ambiente, por exemplo, de aprendizado contínuo, ou seja, de soft skills, de competências específicas na vossa gestão, é muito importante, assim como compartilhar essa cultura de compartilhamento de conhecimento e de ideias, de a forma como eu resolvi, ela deve ser partilhada com outro colega para que ele não tenha também os mesmos problemas que eu tive. E com isso nós vamos conseguir maior satisfação e engajamento além daquilo que eu venho defendendo, que é a implementação de uma cultura de consenso e cooperação, em vez de imposição e competição. Porque, como nós já verificámos, existe todo um oceano aí azul, como dizem na gestão, de oportunidades, e cada um na sua profissão tem um diferencial. E, portanto, é isso que, de facto, vos distingue uns dos outros e não olharmos para o colega como um concorrente, mas sim como alguém que está a fazer o mesmo trabalho que nós e que os clientes vão escolher por questões próprias da identidade daquela pessoa e não outras. Então, de facto, aí o desenvolvimento dessas habilidades de comunicação, de relacionamento interpessoal, empatia, que também se aprende. Há uns que já nascem um pouco com ela, mas também é uma competência que se aprende e se desenvolve, liderança, negociação, ética, gestão de tempo e também aí a promoção dessa colaboração e do crescimento. Então, dentro desta lógica, é possível sim prevenir conflitos, assim como é possível sim
transformar problemas e conflitos em efetivas oportunidades de aprendizado e crescimento. Mas isto implica aqui uma série de mudanças de modelo mental, da forma como nós fomos educados e ensinados a pensar e da forma como nós agimos e atuamos. Então, ao invés de, por exemplo, nós nos focarmos no passado, em buscar a responsabilidade, ou muitas das vezes até a culpa, nós precisamos de fazer uma transformação para pensar no futuro, para identificar responsabilidades e não culpas, e para identificar aí como é que se pode efetivamente reparar uma determinada situação. E isso implica que nós precisamos de não só ter essas competências, mas nos sentirmos confiantes para lidar com essas situações. E se a minha atividade, a minha atuação é eu ser um especialista, um cirurgião plástico de renomado nome, eu não desenvolvi essas competências, porque esse não foi o meu foco de desenvolvimento profissional. Então, aí o que é que vai significar? Que eu vou ter que adquirir algumas, porque independentemente de eu ser um cirurgião aí de renomado nome, ser extraordinariamente competente e muito profissional, eu vou ter que saber lidar com algumas situações de imediato, mas eu também vou ter que conhecer e ter à mão profissionais especialistas neste trabalho que me vão dar esse auxílio, que me vão dar esse apoio e que vão resolver essas situações sem que o conflito escale e, com isso, sem que essa situação precise de ser, por exemplo, judicializada. Ou mesmo se essa ação já escalou ao ponto dela ser judicializada e eu fui notificada da mesma, eu saber que existem hoje em dia processos e métodos que permitem suspender a ação judicial lá e fazer uma tentativa de resolução aqui. Então, eu preciso de saber que existem 3 grandes grupos, digamos assim, de formas, de processos disponíveis hoje. Eu tenho aquele grupo que maioritariamente todos conhecem, que é aquele grupo onde eu tenho o judiciário, que é um modelo heterocompositivo, ou seja, no sentido de que há um terceiro que chega e determina o que é a resolução daquela situação, impondo uma sentença, e, portanto, eu perco poder na mesa de decisão. Tenho outros processos que, de alguma forma, eles são processos híbridos, na medida em que eles têm esse elemento até de uma decisão, como é a arbitragem, ou de uma sugestão de solução, como é a conciliação, mas para que eles tenham ação, eu preciso de de ter aceite, que eles se realizem, então depende da minha vontade que eles aconteçam, e depois eu tenho um conjunto de processos autocompositivos, que são processos onde eu decido que quem vai ter o poder de decisão na mesa sou eu. Então, sou eu que, enquanto agente, enquanto ator, enquanto participante daquele problema e daquela situação, eu assumo a responsabilidade daquilo que é a autonomia da vontade, ou seja, eu vou e eu decido em consciência, conjuntamente com o outro interveniente, qual é que é a melhor solução. Então, isso é, já entrando aqui um pouquinho, não só na gestão de conflitos, mas no processo de mediação. Então, aquilo que eu gostava que vocês entendessem é que o processo de mediação, ele é uma proposta que não é uma negociação, não é apenas uma negociação facilitada, como algumas pessoas apelidam, não é meditação, então também é preciso não fazer essa confusão, ou seja, não vamos abraçar árvores e ser todos amigos e viver em paz e harmonia e beber café no final do dia, até podemos fazer isso, mas não é o propósito, e essencialmente também não é terapia. Então, mediação, ele é um processo com princípios, com procedimentos, é uma atividade técnica, exercido aí por um terceiro imparcial, que no meu entender, na vossa área, ele traz um princípio que é determinante, que é a confidencialidade. Então, todo o processo, ele tem na sua gênese, na sua base, a garantia da confidencialidade. Isto é, tudo o que acontece dentro do processo de mediação é sigiloso, não pode ser utilizado nem em processo judicial, nem em processo arbitral, ou seja, é um ambiente seguro para conversar, para partilhar, eventualmente até para assumir algumas situações
que noutro lugar nós não assumiríamos e com isso nós conseguirmos construir soluções. Então, esse processo de mediação, ele não é para tudo, não é para todos, é também importante dizer isso, porque cada método, cada metodologia, cada processo precisa de ser diagnosticado previamente, mas ele serve para agir ou para ser utilizado quando a negociação não deu certo, e ele é de facto vocacionado para, eu costumo dizer, para uma de 4 coisas, ou para manter, ou para melhorar, ou para não prejudicar, ou para iniciar relações ou relacionamentos, independentemente aí do grau de intimidade ou proximidade, em que é utilizado esse terceiro, que é um mediador, que ele, não obstante não ter poder de ingerência nem poder de decisão, ele vai efetivamente ter uma ação onde ele auxilia no entendimento das posições, dos interesses, das necessidades e também dos valores de personalidade dos intervenientes, faz a gestão da comunicação e estimula a identificação da resolução de soluções consensuais. Então é muito importante nós entendermos o quê? Que quando estamos a falar da vossa área, da vossa atividade, óbvio que vocês querem manter uma relação com o cliente. Óbvio que vocês querem melhorar a relação com o vosso cliente porque ele vos vai indicar, vos vai recomendar e vai trazer outros clientes. E óbvio que vocês não querem prejudicar essa relação ou esse relacionamento. Então, o processo de mediação em si, ele traz, de facto, aí vários benefícios, várias vantagens dessa intervenção desse terceiro que é imparcial e que ele auxilia na tomada de decisão, mas quem realiza essa tomada de decisão são os próprios intervenientes. Então, imaginem, por exemplo, tá? Estou aqui a pensar num caso de uma cirurgia plástica, estética, aí com um de vocês, um profissional bem renomado e bem renomada, e que após a cirurgia o paciente ele ficou insatisfeito com os resultados e ele começa alegando que o procedimento não atendeu às suas expectativas e que havia também ali situações de complicações inesperadas. Bom, quando o paciente expressa a sua insatisfação diretamente ao cirurgião, o cirurgião que considera que fez tudo de acordo com a sua ética, de acordo com o seu profissionalismo, óbvio que ele não gosta, há uma troca de comunicação, essa comunicação é acalorada, o cirurgião começa a fazer o quê? A defender-se utilizando técnicas, argumentos de que o resultado está efetivamente de acordo com as expectativas. Acredito que estas, pelo menos até onde eu sei e até onde eu tenho tido envolvimento, são as situações mais usuais, mas poderemos falar aí de outras. E essa troca de falas, não só ela fica mais acalorada, como o conflito começa a escalar. E quando o conflito escala, o que é que acontece? Passamos a uma etapa de acusações e passamos a uma etapa de ameaças. Então, isso é a escalada do conflito. Aí aquilo que resulta é que quando o conflito começa a escalar, já não dá para haver ali uma gestão da situação. É necessário chamar um terceiro. E esse terceiro, sendo o mediador, sendo esse técnico que eu vos falei, ele de forma imparcial, ele vai facilitar a comunicação entre aquele paciente e aquele cirurgião, e durante os encontros, durante as reuniões de mediação, que por regra são mais do que uma, pode acontecer reuniões conjuntas ou reuniões individuais, o paciente pode ali fazer o quê? Expressar abertamente e, como eu disse, num lugar seguro, as suas preocupações e também aquilo que é a insatisfação da maneira que ele entender e da maneira que ele sabe fazer, porque ele não é técnico, nós precisamos de entender que existe aqui uma grande diferença entre estas duas pessoas. Por outro lado, também, o cirurgião, esse técnico renomado, ele também tem ali a oportunidade de explicar não só a sua abordagem, mas até de entrar em alguns pormenores sobre os desafios específicos do procedimento em concreto. E aquilo que vai acontecer é que, e por isso é que eu vos disse que, para mim, eu considero que é mais importante a escolha de um mediador que seja um mediador técnico no processo de mediação do que um mediador médico. Porquê? Porque um mediador técnico no processo de mediação, ele vai conseguir reproduzir numa linguagem não técnica que aquele cliente vai saber entender,
aquilo que o médico trouxe, aquilo que o cirurgião trouxe. Então, aquilo que vai ser possível através desta, no fundo, desta tradução da linguagem e desta facilitação da comunicação é efetivamente a construção de consensos. Então, muitas das vezes, para não dizer aí a unanimidade, mas a maioria das vezes, é possível sim acordar que o cirurgião faz uma revisão da cirurgia para abordar as preocupações do paciente e que o faz de alguma forma gerindo os custos ou mesmo até sem custos adicionais, que dá garantias de que ele pessoalmente irá diariamente fazer o acompanhamento pós-cirurgia, que essa também é muitas das vezes, uma das, entre aspas, reclamações ou pedidos dos pacientes. O cirurgião, ele é fantástico, ele é muito renomado, mas ele é tão importante que depois da cirurgia ele já não me visualizou mais, já não me encontrou mais. Então, há várias situações diferentes para cada caso. Mas também aí a garantia de que se aquele procedimento não der certo, por exemplo, que a confiança do cirurgião é tão grande que ele diz, olha, se não der certo eu assumo os custos e você vai fazer a cirurgia com outro colega meu. Então isso demonstra também o quê? A confiança do procedimento, a confiança de que tudo vai correr bem. E de facto, maioritariamente essa segunda intervenção ela é realizada com sucesso, o paciente fica satisfeito com os resultados e a situação é resolvida de uma forma satisfatória para os dois, evitando não só disputas legais prolongadas, a questão da imagem, que também muitas das vezes fica ali manchada ou fica pelo menos incomodada, digamos assim, mas a outra questão que é aquele profissional, ele conseguir se focar naquilo que é o seu business, porque o business do cirurgião plástico não é resolver conflitos, é fazer cirurgias. Foi para isso que ele se especializou, foi para isso que ele se dedicou e é para isso que ele continua diariamente a se profissionalizar. Então, e com este caso, aquilo que eu queria destacar para vocês, de facto, é que a gestão consensual, a comunicação eficaz e a própria mediação enquanto processo, ele consegue desempenhar um papel fundamental na resolução deste tipo de conflitos que decorrem de intervenções de cirurgias plásticas. E mostra também aí como uma abordagem consensual ela pode levar a resultados positivos, a preservar a reputação dos profissionais e também a satisfação dos pacientes. Então, tudo isso demanda aí que nós possamos entender que são vários ganhos que nós temos, que resultam deste tipo de intervenções, não só ganhos financeiros, como também envolvimento de outras partes, outros intervenientes, o caráter sigiloso aí que eu já vos referi, e essencialmente aquilo que eu considero que é de facto, eu diria a cereja em cima do bolo, é o controle sobre o resultado. Isto é, a partir do momento em que se assume fazer parte da gestão, da resolução ou mesmo da prevenção dos problemas e dos conflitos, assume-se controlar qual é que vai ser o resultado final. E isso é extraordinário. E existem outros casos que nós também podemos abordar. Um deles é de conhecimento público, que é o caso da Júlia Lima e do Hospital Albert Einstein, então que deu origem aí ao programa de segurança do Einstein. Então isso também é de facto aí um caso muito interessante que nós podemos também abordar. Mas em suma, aquilo que eu vos queria trazer é que é muito importante não só conhecer, mas também incorporar na vossa organização, seja um consultório, seja uma clínica, seja hospitalar, aquilo que são os processos de diálogo e também aquilo que é essa negociação consensual, que são processos que são voluntários e por isso é que eles têm essa dinâmica de que as pessoas querem efetivamente participar, então elas disponibilizam-se a isso, elas são convidadas e aceitam, daí ser voluntário, mas também a questão essencial da confidencialidade. Então, isso é de extraordinária importância para mim, quer para os gestores médicos, clínicos e hospitalares, porque o desenvolvimento destas competências, como eu vos falava,
elas são essenciais no dia a dia, não só profissionalmente, mas também pessoalmente e até em termos familiares. Mas mais do que isso, entender que, enquanto profissional, desta área tão nobre que é a vossa atuação, vocês também têm os vossos limites enquanto gestores. E então essa complementariedade com técnicos especializados na prevenção, gestão e resolução de conflitos, de facto uma junção de extraordinária importância e de valor acrescentado muito grande que as lideranças, em particular as lideranças na saúde, precisam de entender a complexidade desse mapeamento, a complexidade de entender, mas também aquilo que são até diferentes subculturas, quando nós estamos a falar de organizações e de instituições aí mais complexas, que envolvem não só a questão médica, enfermagem, administrativa, pacientes, famílias. Então, são de facto muitos atores naquilo que é o nosso trabalho. E isso foi o que eu tinha aqui pensado para nós darmos aí um desenvolvimento, porque acredito que a troca e a partilha e as perguntas são sempre mais interessantes e também nos propiciam aí uma interação maior. Então, eu quero me colocar aí à vossa disposição para nós continuarmos a conversa e desejar que aquilo que eu trouxe agora e aí a nossa troca já vos tenha animado a falarmos um pouco mais sobre o tema. Excelente, doutora Dulce. Bem, vamos então dar início agora à nossa moderação, cerca de 20 minutos aí para oportunizar os colegas de colocarem suas perguntas no chat e também eu passo a palavra agora ao Dr. Jorge Abel. Só vamos ver o problema do som. Está me ouvindo agora? Sim, estamos ouvindo. Tá ótimo. É que eu estou com o celular ligado e o computador, deu para o meu computador. Primeiro, eu queria parabenizar a doutora Dulce Nascimento, excelente explanação, né? Eu acho que todo o conflito ele começa na quebra da relação médico-paciente, né? Eu acho que isso é extremamente importante, que a gente sempre lembre que o mais sagrado que nós temos com os nossos pacientes realmente é a relação de confiança, né? É realmente trazer para o paciente aquilo que pode ser cumprido, que pode ser feito, não ficar nos baseando aí em resultados fantasiosos. Eu queria saber da doutora Dulce, porque o que eu observo é que existe uma confusão muito grande entre um mau resultado, ou seja, um resultado insatisfatório, a paciente não ficou satisfeita com o resultado, e uma prática, ou seja, um resultado ruim, tecnicamente mal indicado e mal aplicado, né? Existe uma diferença muito grande. Por exemplo, eu não posso oferecer uma cicatriz pequena quando a paciente tem uma mama muito grande, muito caída, porque tem muita pele para ser retirada. Essa falta de relação é que é o problema. Eu queria ouvir a opinião da doutora Dulce. Fantástico. Ótima colocação e que me permite trabalhar aquilo que aquilo que são as diferentes linguagens. Porque quando nós temos um cirurgião que, para ele, a sua linguagem é a linguagem técnica e é a linguagem daquilo que ele, com as ferramentas e com as circunstâncias daquela situação em concreto que foi diagnosticada, ele consegue realizar. Então, ele não consegue colocar uma cicatriz pequena, se ele tem que fazer uma intervenção de 10 centímetros, ele não consegue fazer uma cicatriz de 5, porque tem todo um procedimento que origina que aquele resultado é, como o doutor disse, um resultado tecnicamente perfeito. Mas essa situação, na linguagem da paciente, porque ela cria uma expectativa e ela não tem o conhecimento técnico, clínico nem médico, e ela viu outra pessoa que tem uma cicatriz diferente, e a expectativa que ela criou foi dessa outra cicatriz, e não daquela que o corpo dela agora tem. Então, aquilo que nós temos é uma falha na comunicação daquela pessoa que diz é impossível tecnicamente fazer outra coisa, daquela pessoa que diz eu não estou satisfeita com aquilo que eu tenho.
Então, aquilo que nós temos são linguagens diferentes e em que as duas estão corretas, as duas estão certas. Porquê? Porque um está a conversar de uma forma técnica e o outro está a falar de uma forma individual, pessoal, subjetiva, sem qualquer conhecimento clínico ou médico ou técnico. Então, aquilo que num caso desses é necessário fazer, é necessário trabalhar e transformar. É como que se nós fizéssemos, através, por exemplo, através da mediação, aquilo que nós fazemos é fazer uma recontextualização daquilo que tecnicamente o médico está a trazer, para que aquela pessoa que é leiga naqueles termos técnicos, ela consiga compreender. E, por outro lado, também entender o que é que aquela pessoa leiga, técnica e em termos clínicos está a querer, qual é que é a sua necessidade, para conseguir partilhar com aquele médico, com aquele cirurgião, e ele verificar dentro do seu know-how o que é que ele ainda consegue fazer para que ele consiga se aproximar daquela necessidade daquela pessoa, identificar e ficar satisfeita. Então, estamos a falar, no fundo, é como se nós estivéssemos a falar duas linguagens. É como se nós estivéssemos a falar uma comunicação, mas que é uma comunicação de duas línguas completamente diferentes. Um está a falar polonês e o outro está a falar um inglês. Então, como é que nós agora conseguimos juntar estas duas linguagens e fazer com que elas se entendam, se compreendam? E isso tem muito a ver, Dr. Jorge, com a questão da expectativa. Isto é, por exemplo, aquele médico, aquele clínico, aquele cirurgião que, no entender dele, ele conseguiu um resultado absolutamente notável, um resultado maravilhoso, fantástico, e ele está à espera que o paciente faça o quê? Que o paciente admire o trabalho que ele fez, porque ele fez ali uma verdadeira obra de arte, tendo em consideração todo o contexto que ele encontrou no decorrer da cirurgia. E, no entanto, aquilo que ele recebe é um paciente insatisfeito. Então, essa provocação dessa reação, o próprio médico, o próprio cirurgião, ele também tem uma expectativa. Então, como é que nós vamos gerenciar essas expectativas? É necessário que, nesse sentido, que hajam também o desenvolvimento de competências, e aí aquilo que eu dizia da chamada escuta integrativa empática, para eu compreender que aquela pessoa, técnica e clinicamente, ela não entende aquela minha linguagem. E que se eu vou falar para ela e se eu vou utilizar termos que são termos muito técnicos, ela vai continuar sem compreender. Então, essa questão é uma questão que ela precisa de quê? De ser desmistificada através desta facilitação do diálogo. E esse é um dos exemplos que eu costumo trazer, como é muito importante nós termos alguém a intermediar, alguém a facilitar esse diálogo, que não seja necessariamente um clínico. Porque se eu for um clínico, eu vou ter uma escuta mais técnica e eu não vou conseguir recontextualizar para a pessoa que não tem esse conhecimento. Então, é uma forma de equilibrar esse diálogo e fazer com que o mesmo ele seja de facto compreendido. Perfeito. Flávio, quer falar alguma coisa? Eu tenho mais uma pergunta, posso? Doutora Dulce, assim, eu entendi perfeitamente o que a senhora colocou, porque realmente o bom de ser cirurgião plástico é que nós não precisamos dar um diagnóstico, né? O paciente senta na nossa frente, com 5 minutos de conversa, eu já sei o que está incomodando, aquilo que ele veio buscar na minha consulta, quer dizer, é muito rápido esse reconhecimento. O difícil realmente é tentar ver se eu consigo alcançar o que ele imagina como resultado final. Então, esse é o grande problema. O que a senhora acha a respeito de gravar a consulta, do ponto de vista de gerar um conflito lá na frente? Eu falei sim, tá? Porque assim, tem trabalhos na literatura que mostram que uma consulta dirigida e bem feita, o paciente ele só guarda de 25% a 30% daquilo que o médico informou durante a consulta. Eu quero ver sua opinião a respeito. Ok. Bom, essa questão da gravação, ela não resolve aquilo que são as expectativas e os sonhos, não é? Porque quando alguém procura um cirurgião plástico,
procura expectativa, ou seja, a concretização de expectativas que ela criou, e como o doutor falou, muitas das vezes o cirurgião até lhe explica, olha, não vai poder ser bem assim, então, e aí a gravação minimizaria, não, mas eu expliquei, não é? Então estamos a falar de prova, e a outra questão que tem relação com aquilo que o Dr. Jorge falava ainda há pouco é a questão da confiança. Então, mais do que a questão da gravação e da questão da prova, aquilo que me parece que é importante, o desenvolvimento aí de novas skills, de novas competências, de novas habilidades, é entender essa questão da expectativa e dos sonhos e de como é importante nessa consulta inicial trabalhar aquilo que é o esclarecimento do que é que efetivamente aquela pessoa pretende. E não só ter essa primeira consulta, mas depois dessa primeira consulta, eventualmente até agendar mais duas ou outras que sejam necessárias para que se vá desmistificando que aquela expectativa grande e a realidade são duas coisas que podem não ser coincidentes, e na lógica daquilo que eu lhe falei e daquilo que eu vos trouxe, da mediação na ótica da prevenção do conflito, eu entendo que será mais interessante em relação a algumas questões que o cirurgião ele já entende, que a pessoa chega ali com expectativas e que ele, naquela conversa, ele explicou, mas ela não prestou atenção ou ela tá com outras ideias que não são aquelas que ele está a trazer. Então aí talvez seja interessante, desde logo, trazer e convidar um mediador para que ele faça esse trabalho de prevenção. Ou seja, está claro, está certo, está esclarecido, alguma dúvida, como é que isso vai acontecer, como é que vai ser o processo, porque esse não pode ser o trabalho do cirurgião. Como eu dizia, o cirurgião ele é um técnico para realizar a intervenção. Então, essa questão de criar confiança, de estabelecer um clima de empatia, tudo bem, óbvio que vocês têm que ter essas habilidades e esses conhecimentos para conseguirem fazer, mas em determinadas situações mais complexas, em que da experiência, da vossa experiência e do vosso conhecimento, vocês já identificam que aquilo que a pessoa vem e aquilo que a pessoa acredita que vai acontecer e aquilo que vai acontecer pode ter alguma diferença, então nessas situações, a minha sugestão e a minha opinião é que vocês já tragam, já façam um convite para que essa pessoa tenha ali um terceiro facilitador daquilo que vai ser não só essa troca, essa comunicação, mas a concretização, para que não hajam depois expectativas goradas ou sonhos que são sonhos, que não poderiam ser a realidade. Perfeito, obrigado. Flávio? Posso fazer uma pergunta aqui, Felipe? Pode, por favor, doutor Flávio. Vamos Ok, fazer a bom, pergunta. primeiro... Nós temos até 20 horas e 10 minutos. A gente tem mais uns 10 minutos aí para moderação. Em primeiro lugar, parabenizar a doutora Dulce pela apresentação, muito clara, né? E uma delícia ouvir esse seu sotaque português, viu, doutora? Eu que adoro Portugal, estou morrendo de saudade, estou me sentindo um pouco na terrinha aqui, né? Obrigada. E olha só, a minha pergunta é a seguinte: eu entendo que, sem dúvida alguma, existem alguns pacientes que são já desde o início mal intencionados e às vezes estão buscando realmente processos para enriquecimento ilícito e coisas nesse sentido. Porém, eu sei também que muitas demandas judiciais acabam acontecendo por conta de uma perda da relação médico-paciente, por conta da perda a senhora falou bem sobre isso, né? Perda do diálogo, né? Uhum. E sem dúvida alguma, esse tipo de ação, né, esse tipo de conciliação poderia e pode, né, evitar muito isso. O que eu vejo é que no Brasil nós não temos assim uma cultura muito grande, nem por parte dos médicos, nem por parte dos pacientes, de se fazer isso. Então, a minha pergunta é dividida em duas partes. Primeiro, como a senhora que trabalhou na Europa também uma época com relação a isso, como que funciona lá? Isso é mais comum do que no Brasil, é menos comum, eles têm lá o mesmo problema da gente aqui de tornar isso uma cultura, ou lá já é uma cultura mais embasada, qual seria o caminho, né, para a gente poder, aqui no Brasil,
criar essa cultura de uma maneira mais fácil, mais rápida, e como uma entidade como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Regional São Paulo, ou mesmo a Nacional, poderia colaborar nesse sentido, né? Como a senhora enxerga que isso poderia ser uma ação viável de uma entidade como a nossa? Bom, obrigada pela pergunta. Em primeiro lugar, aquilo que nós temos é o seguinte: como eu disse ao princípio, eu trabalho com esta temática tem 20 anos e em vários países, e aquilo que eu tenho sentido é que esta questão é uma questão universal. Então, é uma questão que ela tem vindo a ganhar espaço, porque as pessoas, a humanidade, ela tem vindo a sentir que, de facto, ela precisa de outras formas, de outros processos de resolução, e, de alguma forma, principalmente digamos, a sociedade mais jovem e também a sociedade com mais maturidade, ela dá uma importância ao tempo diferente. Então, ela não tem o tempo de um processo judicial. Ela quer o tempo da resolução efetiva da sua vida e de passar aquela situação de problema para continuar naquilo que é o seu foco, naquilo que é o seu business ou naquilo que é a sua própria vida. Então, com isso, aquilo que eu venho sentindo e vivenciando é que nós estamos a construir essa cultura diferenciada, ou seja, nós estamos efetivamente a fazer essa mudança de modelo mental e a entender que, além da competição, além da judicialização, existem outras formas de resolver que são mais eficazes, mais eficientes e muito mais saudáveis, além de mais económicas financeiramente. E ter esse poder de estar na mesa de decisão é não só extraordinariamente irrelevante para os profissionais, mas também para os pacientes. Porque aquilo que eles querem é, eles não querem ter problemas, muito menos problemas de saúde, muito menos problemas com até a sua imagem, quando nós estamos a falar aqui de questões de cirurgia plástica. Agora, ainda apesar disso tudo, ainda continua a haver um desconhecimento destes novos processos e destas novas propostas. Então, desde já, parabenizar aqui o vosso trabalho e a vossa iniciativa pelo facto de nós podermos estar a conversar abertamente sobre esta temática. Acredito que isso é um passo gigantesco para que nós consigamos entender que, de facto, existem outros caminhos, existem outros processos. Então, trabalharmos no conhecimento, trabalharmos aí nessa formação, nessa capacitação, é algo de extraordinária importância. E aquilo que eu acredito e que me apraz não só vos dizer, mas desde já fazer aí a proposta publicamente e oficialmente, é que vocês podem desenvolver e oferecer capacitação específica para os vossos profissionais nesta área em concreto, não para eles serem mediadores, não para eles serem profissionais de resolução de conflitos, mas para eles terem técnicas, para eles terem soft skills que lhes permitem diagnosticar, verificar a escalada do conflito, identificar onde parar e que outros profissionais chamar. E também, dentro da própria associação, me parece que vocês podem pensar em criar, e isso já existem outras áreas profissionais na área da saúde que eu tenho, não só conhecimento, mas intervenção também, onde nós, dentro da própria associação, disponibilizamos essa prestação de serviço, de uma forma independente, de uma forma imparcial, de uma forma neutra, e isso pode acontecer também através do quê? Quando vocês estabelecem o vosso contrato com o paciente, a introdução de uma cláusula é essa que já fala destes métodos. Então, por exemplo, uma cláusula que é algo que também eu trabalho e desenvolvo e elaboro, uma cláusula que diga que nós, por regra, a última cláusula do contrato é sempre aquela cláusula, o foro competente é o tribunal da comarca de tal, não é? E isso é, para os advogados, é quase como se fosse um copy-cola, né? Ctrl-C, Ctrl-V. E hoje em dia, felizmente, e eu também tenho trabalhado aí com essa prática da advocacia, até porque também sou advogada, e o livro que eu escrevi, o último livro que eu escrevi é A Extinção da Advocacia como você conhece. E é exatamente por causa disso. Porquê? Porque nós precisamos de dizer aos profissionais da advocacia que eles precisam de dizer aos seus clientes, e um cirurgião plástico é um cliente de um advogado,
que nos seus contratos da sua clínica, do seu escritório, do seu consultório ou mesmo até do hospital, que o cliente, o paciente assina, é necessário nessa última cláusula ela deixar de ser um copy-cola. E ela precisa de ser uma cláusula co-construída, onde se refere que os intervenientes no contrato se comprometem primeiro a resolver a demanda através de uma negociação direta. Não sendo possível essa negociação direta, se comprometem desde já a iniciar um processo de mediação. E não sendo viável a mediação, então, isto óbvio, com mais especificidades, tá? Eu estou só a elencar aquilo que se pode fazer. Então aí, judiciário ou eventualmente arbitragem, de acordo com aquilo que nós estivermos a falar. Então, essa cláusula que coloca esses processos já dessa forma, o que é que vai acontecer? Como eu falava com o Dr. Jorge, quando temos aquela consulta, quando temos aquela conversa lá no escritório antes da pessoa assinar, eventualmente, tanto pode ser o cirurgião a explicar isso, como pode ser a sua secretária, a parte mais administrativa. Olha, eu preciso de lhe explicar o que é que você vai assinar. Então, vamos explicar também essa última cláusula. Porquê? Porque a pessoa vai saber que se houver algum problema entre você e aqui o serviço que você está a contratar, nós desde já nos confirmamos a nossa disponibilidade para sentar numa mesa de diálogo, para sentar numa mesa de mediação. E isso vai reforçar, no meu entender, a confiança daquele paciente naquele médico e no serviço que lhe está a prestar. Porquê? Porque vocês estão a passar a prestar um serviço que é um serviço humano também, no sentido de que se preocupam desde já que se houver problemas, vocês vão se sentar na mesa para conversar. E isso de facto, no meu entender, algo que está na vossa mão e que vocês, enquanto associação, enquanto sociedade civil também, não é que são, e enquanto organização, podem efetivamente fazer, e fica desde já aí a minha disponibilidade para trabalhar com vocês sobre o assunto. Ok, muito obrigado. Obrigada eu. Bem, muitíssimo obrigado, doutora Dulce. Muito enriquecedora sua aula e todos esses nossos comentários e essa moderação. A gente poderia ficar mais uma hora aí tranquilamente conversando sobre esse tema que realmente ainda é muito novo. Acho que a gente realmente tem que trabalhar muito a gestão de conflitos e incorporar isso na nossa rotina, né, não só para nos proteger, mas também para nós melhorar nossas relações com os pacientes nos conflitos. Eu queria agradecer mais uma vez toda a sua disponibilidade. Bom, eu queria também fazer minhas as palavras do Felipe, doutora Dulce, agradecer pela sua brilhante disposição, pela sua disponibilidade de estar conosco aqui na nossa reunião da Regional São Paulo, Caplace, brilhantemente organizada pelo Felipe. Sua aula foi excelente, realmente daria para a gente ficar aqui conversando um tempão, infelizmente a gente tem um horário, e muito grato e espero poder encontrá-la em breve. Muito obrigado, viu? Obrigada eu também. Bom, eu queria agradecer a presença de todos e está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado mais uma vez, senhora Dulce. Obrigada, Boa Felipe. Boa noite Obrigada a a todos. todos. Até a próxima.